Meus amigos, é sempre um prazer estar novamente aqui com vocês. Que maravilha esse nosso bate-papo sobre os temas do cotidiano. Aliás, antigamente eu dizia que o fofoqueiro é, acima de tudo, um cronista do cotidiano. É claro que tinha muita gente que não concordava com essa minha opinião. Mas hoje foi mais uma vez um dia de muitos assuntos aí no mundo político, né? Se falou muito das relações entre governo e Congresso, STF e Congresso por conta das medidas do ministro Flávio Dino, que colocou um freio nessa imaginação, nessas ideias mirabolantes de a cada momento, toda hora se criar vantagens, penduricalhos e tudo mais para funcionários privilegiados, aquela casta que faz parte, né, da elite aí do funcionário público, do funcionalismo público, até porque, como eu sempre defendo, vigora no Brasil uma espécie de pacto das elites, que reúne uma certa elite econômica, né, formada aí por banqueiros, grandes empresários, grandes empresas, enormes grupos empresariais, a turma do agronegócio, né, mais anabolizada, né, aqueles mega proprietários e, obviamente, boa parte do judiciário, né, do poder político e da elite do funcionalismo público federal. Então, essa turma toda se reúne e praticamente decide os destinos do país, porque um acaba blindando o outro e um defende os interesses do outro. Ou vocês acham, por exemplo, que, pegando aí aleatoriamente Congresso e grandes bancos, Congresso em algum momento vai contrariar os interesses do setor bancário, da Faria Lima? Papo furado. Não me diga que você acredite nisso, porque eu vou te chamar de tonto, né? Não é assim que as coisas funcionam. Da mesma forma, Congresso e o agronegócio, o exportador e tal. Bem, a frente parlamentar do agronegócio se orgulha de ter, segundo ela, 340, 350 integrantes. Considerando que a Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, dá para dizer com toda tranquilidade que essa frente, então, incluiria 2/3 dos nossos parlamentares. Ou seja, é óbvio que essa elite política do parlamento, ela 2/3 dos deputados, e não de todos os parlamentares, né? Que aí são mais 81 senadores. Mas o fato é que, na Câmara, esse grupo parlamentar certamente blinda o agronegócio e defende todos os interesses desse segmento, aliás, muito importante e produtivo. Eu não estou fazendo crítica, veja, em momento algum fazendo crítica ao agronegócio, porque tem muita gente que entende, porque ele é contra o agro. Isso é coisa de tonto, né? Coisa de idiota demagogo. O que eu estou fazendo é até um elogio ao agronegócio brasileiro. Por quê? Porque além de ser muito produtivo, de alimentar, né, boa parte das bocas do planeta, ele é extremamente bem organizado no que diz respeito ao seu relacionamento com o poder político. É uma virtude dele. Sabe por quê? Só para comparar, eu sempre confronto o trabalho das bancadas ligadas ao agro com os gatos pingados, por exemplo, que defendem a indústria. É óbvio que o agronegócio ele tem ramificações muito mais profundas no poder político. Ele tem mais defensores entre os deputados e entre os senadores. A queda, a perda de importância da indústria brasileira nas últimas décadas também tem relação com a perda de prestígio no parlamento. A indústria trabalhou menos, ela elegeu menos, ela financiou menos campanhas e, com o passar do tempo, ela perdeu espaço nessa engrenagem que eu denomino
pacto das elites. Ela continua fazendo parte disso. Só que agora ela é um pedaço menor. E, obviamente, ela continua pagando parte considerável da conta e nem sempre tem os bônus que esse acordão acaba proporcionando, né, aos seus associados, né? Mas, enfim, tudo isso para dizer que, então, é um momento em que há uma certa conflagração entre setores do STF com respeitáveis setores do parlamento brasileiro. E aí, hoje, um dos temas que acabaram sendo discutidos em Brasília é o do excesso de vetos que a Câmara tem para analisar. São 77 vetos do presidente Lula que estão lá no freezer, que estão na fila. 77 projetos ou pedaços de projetos que o presidente Lula vetou e que estão lá na fila de espera, aguardando um encaminhamento. Eu aposto com vocês que alguns jamais vão sair desse freezer, dessa câmara frigorífica, porque, vejam, há projetos extremamente impopulares e que o parlamento tentou engolir, fazer com que o governo engolisse goela abaixo, e o presidente bancou a briga com o Congresso ao vetá-los. Eu vou dar um exemplo aqui, que está atormentando muita gente em Brasília. Atenção vocês vão ouvir muitas e apaixonadas discussões sobre esse tema nas próximas semanas. É a história do aumento do número de deputados de 513 para 531. Os deputados votaram e aprovaram, olha só que generosos, né? Mais 31 cadeiras na Câmara Federal, como se já não houvesse deputado suficiente, não apenas para votar as matérias importantes para o país, mas para atrapalhar o desenvolvimento do país. E por que isso? E depois esse projeto foi lá para o Senado, que também, né, meteu o seu carimbo lá e aprovou. Esteja aprovado. Que beleza. Só que aí isso bateu na mesa do presidente da República, que olhou, sentiu a temperatura, avaliou bem o que a opinião pública pensa sobre isso e fez o seguinte cálculo. Bom, se eu vetar, o Congresso vai ficar bravinho comigo. Se eu aprovar, a opinião pública vai ficar enfurecida comigo. Então, onde é que o prejuízo é menor? E, por isso, o presidente acabou vetando e mandou isso de volta lá para o Congresso. Muito bem. Por que existe esse projeto? A Constituição determina que, de tempos em tempos, a cada 10 anos, enfim, o número de assentos na Câmara dos Deputados, o número de cadeiras, tem que ser... As 513 cadeiras, elas têm que ser redistribuídas de acordo com a variação populacional de cada estado. Então, eu vou dar um exemplo. Santa Catarina é um estado cuja população cresceu bastante, né, de uma década e pouco para cá. Muito bem. Por conta desse novo arranjo, Santa Catarina ganharia, então, 4 cadeiras. O estado passaria a ter 4 deputados a mais. Em compensação, o Rio de Janeiro é um estado cuja população até diminuiu. Ora, se diminuiu a população, obviamente diminui também o número de deputados, porque a divisão é mais ou menos proporcional. Assim se deu, por exemplo, no Norte e Nordeste. A população do Pará cresceu acima da média nacional, enquanto a do Maranhão diminuiu. Ora, se do Pará cresceu e do Maranhão diminuiu, então o Pará vai receber algumas cadeiras a mais e o Maranhão vai perder alguns assentos. Mas aí, os políticos, influenciados aí pelos caciques locais dos estados que perderiam vagas, falaram, não, pera lá, você não vai fazer isso comigo. Nós somos brother.
você é de São Paulo, de Minas, né, de Santa Catarina, você é meu parceiro. Como é que você vai votar para que o meu estado perca cadeiras? O que vai tornar a nossa tentativa de reeleição muito mais difícil. Vamos então fazer uma acomodação aqui. Não diminui o de ninguém e aumenta a representação daqueles estados que tiveram ganho de população. Olha que coisa fantástica. O parlamentar brasileiro é muito criativo. E aí, aquele que eu classifico de o pior e mais fundamentalista Congresso da história do Brasil em todos os tempos, então, bateu o martelo e chegou a esse arranjo de que não vamos fazer redistribuição coisa nenhuma. Em vez de redistribuir as 15 cadeiras que já existem, nós vamos criar mais 18. Mas aí tem muito espertalhão e a Assembleia Legislativa que, acendeu o alerta e falou, pera lá, se então as nossas assembleias, elas têm relação de proporcionalidade com a Câmara e tal, né, inclusive para salários, vai acontecer o seguinte, se aumentar o número de deputado federal, também vai ter que aumentar o número de deputados estaduais, né? Elementar, meu caro Watson, deputado, senador. E aí, então, já se preparava, né, uma atualização estadual desse arranjo, para que daqui a pouco as assembleias legislativas também, de alguns estados, ganhassem mais integrantes. Ou seja, nesse caso, o gasto público se tornaria uma bola de neve. Então, eu tenho que arrumar dinheiro para mais 18 gabinetes, mais 18 corpos de funcionários, porque cada um, afinal de contas, ia ser contemplado aí com os funcionários da sua confiança. 18 fatias na divisão das emendas parlamentares. Bom, então, pera lá. Você não vai... Imagina que um nobre deputado ia aceitar dividir a fatia dele das emendas com algum desses 18 que acabariam chegando agora. Não. Obviamente, faríamos o seguinte arranjo. Em vez de diminuir a fatia da pizza para cada um, nós vamos aumentar o tamanho da pizza para que todas essas novas bocas também possam se comer e se lambuzar à vontade. Então, é claro que isso tornaria uma bola de neve e oneraria muito as contas públicas. E aí o presidente, então, foi lá e vetou. E agora, os nobres parlamentares começam o ano com 76 vetos na fila, inclusive do projeto da dosimetria. É bom que a gente não se esqueça dele. Só que eles não têm coragem para mexer com alguns temas, como, por exemplo, esse que o presidente vetou ontem, né, dos penduricalhos. É óbvio que eles estão louquinhos, doidinhos aí para... a mão está coçando, puxa, precisamos, né, dar um jeito nisso e tal. Mas, e a coragem para desafiar também a opinião pública em ano eleitoral? Então, meus amigos, essas batalhas prometem. O clima vai esquentar e Brasília vai pegar fogo nos próximos dias por conta desses vetos presidenciais. São 77. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, se o Congresso conseguir, por algum motivo, derrubar tudo isso, tenham vocês uma única certeza. O país vai ficar muito pior. É isso. Até a próxima.